nós vamos à parte do estudo da Bíblia. E, como eu disse a vocês, peguem aí a forma, temos o texto de hoje, e ele enfatiza algo interessante. Eu queria ouvir agora, nesse momento, alguns comentários sobre este capítulo do livro Ciência do Bom Viver, onde estamos estudando, na página 265, 266, algo fantástico sobre não falar mal do outro. Interessante, queridos, não falar de hipótese alguma. Isso aí não precisamos do Espírito Santo para fazer mudanças na nossa vida. Interessante ali o exemplo dado de Jesus com seus discípulos. Ele tolerou Judas, sabendo que Judas iria traí-lo. Queridos, olha, isso me fez me sentir assim, olha, deixa eu ver se dá para vocês verem aí, meu irmão, pequenininho, sabe por quê? Como que quando nos ofendem, a gente se sente injustiçado e nós queremos, às vezes, nos defender. E quando nos defendemos, o nosso eu vai para o trono. Interessante que quando nós estamos no trono, Jesus está na cruz. Mas quando nós vamos e colocamos Jesus na cruz, ou perdão, no trono do nosso coração, aí o meu eu vai para a cruz. Aí eu passo a entender que eu não sou nada, não sou nada. Queridos, abra agora a Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Está aqui minha Bíblia aberta, e nosso texto vai ser apenas um versículo, o versículo 20. Mas eu queria que você não esquecesse do contexto, pois aqui está se colocando sobre obras da lei, em relação a obras colocadas pelo Espírito, e a graça na nossa vida, como diz o versículo 1, que não anula a obediência. Então, temos que ter algo bem firmado dentro de nós, ou seja, Deus quer cristãos que o adorem em espírito e em verdade. Vou ler aqui. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dá para você relacionar esse texto com a frase que eu aprendi hoje com meu amigo, pastor Robson? Se o meu eu estiver no trono, é Cristo que vive em mim? Não. Não, de jeito nenhum. Então, nesse momento, o que significa para você, então, esta frase? E o quão talvez importante vivê-la? E a outra pergunta, como de fato eu conseguirei, não mais eu viver, mas Cristo viver? Como? E a Bíblia dá as diretrizes. Mas veja, é dura essa frase, para mim me impactou. Espera aí, então quer dizer que até o momento, mediante algumas situações que eu vivi essa semana, eu percebi que, na realidade, era eu vivendo, eu resolvendo, eu tomando as dores, eu me defendendo em algumas situações aqui, essa semana. E aí eu me deparei com esse texto, espera aí, se eu é que estou me defendendo, eu que estou... Então, peraí, não sou eu que estou vivendo ainda ali em Cristo, mas é o meu eu. Então, como você quer dizer... para você, qual o impacto que esse verso tem para você? Pastor, esse texto aqui, todas as vezes que eu leio ele, é um texto bem conhecido, eu me lembro de um outro texto que a Bíblia faz menção com relação à vida do cristão. Quando nos diz assim, que o cristão ele passa a ser uma nova criatura. Vamos pensar aqui. Se o cristão ele precisa ser uma nova criatura, tudo se faz novo, tem tudo a ver com o verso 20. Porque uma vez que eu vejo o Cristo crucificado, aceito ele na minha vida, começo a andar com ele, as minhas vontades começam a ser lapidadas. Logo, já não sou eu que vive. Ou seja, eu tenho as minhas vontades,
eu continuo tendo, eu continuo querendo fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Mas quando eu entendo que existe um ser que quer o meu melhor, sabe? É como uma criancinha, eu fico imaginando minha criança, eu não sei se eu já mencionei aqui, o Jonatas, pequeno, e quando nós estávamos na casa de uma pessoa e tinha uma tomada elétrica ali, e ali ele querendo colocar o dedo, eu disse, filho, não, isso aí machuca e tal. E ele queria, até que ele conseguiu dar um signal na gente lá e depois ele voltou chorando. Sabe, não é porque o Deus que nós servimos é um Deus do não. Não é isso, não. É porque ele me conhece, ele sabe o que é melhor para você. Eu vi aí o Lucas Júnior contando aí da cerveja e tal. Não é porque Deus quer proibir, não. É porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele diz, não faça, porque hoje você não está mais vivendo a sua vida. É Cristo que está vivendo em você. Ele está sinalizando as mudanças que eu preciso e o gosto. À medida que eu me relaciono com Ele, com Deus, que eu aceito a Jesus, o Espírito Santo vem atuando na minha vida, o gosto vai mudando. Os prazeres, aquilo que eu sentia prazer em estar em determinados lugares, isso vai sendo modificado. O Espírito Santo vai operando esse milagre. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu começo a evidenciar aquele que é o dono da minha vida, aquele quem eu sigo. E essa evidência vai fazendo eu mudar de vida, os passos, o jeito de falar. Sabe, aquelas pessoas, tem pessoas que de cada 11, 10 palavras que falam, 12 são palavrões, né? Então, esse linguajar começa a mudar, e isso é impressionante. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. E aí você vai perceber uma outra coisa, que até Jesus Cristo voltar, vai ser uma luta constante. Vai ser uma luta constante. Porém, uma vez que você aceita Jesus e busca diariamente o Espírito Santo, você tem as armas necessárias para lutar e ser mais que vencedor. Por isso que a Bíblia também nos diz: quando eu estou com Cristo, eu sou mais do que vencedor. Porque quem vence, na verdade, não sou eu, mas é Cristo que está em mim que vence. Por isso, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Ele que direciona. E isso é importante, pastor Edson, queridos irmãos, porque quando eu levo isso em consideração, eu não trarei as glórias de mudança para mim. E aí eu não comparo a minha vida, eu não vou comparar, estou vendo aqui irmão João Rodrigues. Eu não vou chegar e vou dizer assim, a minha vida, olha, eu sou um crente mais crente do que o irmão Rodrigues. Eu sou, porque realmente eu participo da madrugada, eu participo disso, eu participo da sala 57. Não é isso. É Cristo que opera em mim e Ele é que faz essa modificação e me dá força. Então, aí eu levo as honras e a glória para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Tenho dito, pastor. Quando o senhor tocou no assunto aí sobre falar mal do próximo, a gente estava falando sobre isso ainda agora aí no grupo que a gente estava reunido. O senhor tocou a respeito do falar mal, sobre falar de alguém, falar a respeito de alguém, no sentido negativo, pejorativo, e falou a respeito do que o pastor Jefferson acabou de ler de Gálatas, né? Paulo falando da nossa natureza pecaminosa. Eu vou falar primeiro sobre essa questão do maldizente, sobre a questão de falar mal. A palavra maldizente na Bíblia, lá no livro que Paulo fala as cartas deles a Timóteo, ele deixa bem claro lá a palavra maldizente no original bíblico. Isso aí é terrível. Quando você começa a estudar e você vê o que realmente o autor está querendo dizer, a palavra maldizente no original é diabolos. É uma pessoa literalmente usada pelo diabo. Quando você se coloca no âmbito de falar de alguém e não falar para alguém, você se coloca numa atmosfera que você está 100% sendo usado pelo diabo aí. Então,
Paulo, quando ele entra num contexto que ele fala assim, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, o pastor Jefferson falou aí do contexto que ele fala que tem uma luta interna, nós precisamos entender o conceito de pecado, o conceito de natureza pecaminosa. A gente tem que entender que a gente não é pecador porque peca. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque temos uma natureza pecaminosa. Precisamos entender o conceito de que as nossas atitudes erradas, aquilo que a gente faz, é natural da nossa natureza. É natural da nossa natureza. Nós somos pecadores. O pastor Amin Rodô dizia que a única contribuição nossa para a nossa salvação, ou para o plano da redenção, digamos assim, são os nossos pecados. Cristo fez o plano, realizou o plano da redenção, ele fez tudo o que nós precisávamos fazer para nós sermos salvos. Isso é graça, justificação pela fé. Tem um texto, pastor Loura, que é Ezequiel, capítulo 36. Para mim, esse texto é extraordinário, ele define todo o plano da redenção, ele fala sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ele fala daquilo que nós precisamos para vencer essa natureza pecaminosa, que Paulo fala bem assim, rapaz, o bem que eu quero fazer, eu não faço, eu estou arrebentado, eu estou perdido. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso é natureza pecaminosa. Se você abrir a sua Bíblia aí em Ezequiel capítulo 36, do verso 25 ao 27, você vai ver ali o profeta falando ali a respeito de um resgate que Deus coloca ali em evidência. O povo está completamente corrompido, o povo está numa bagaceira espiritual, e Deus fala assim, ó, eu vou atrás de vocês, vou resgatar vocês por amor ao meu nome. E ele diz de que maneira agora que ele vai resgatar o povo. Aí ele fala assim, ó, eu vou resgatar vocês da seguinte forma, eu vou aspergir água pura sobre vocês, e nós sabemos que, simbolicamente, a água pura na Bíblia é Jesus Cristo. Nós entramos em contato com Jesus, no momento em que nós entramos em contato com Jesus, nós ali somos purificados de todas as nossas imundícias, e de todos os nossos ídolos, nós seremos libertados. O contato com Jesus faz a gente abandonar o álcool, faz a gente abandonar o cigarro. O contato com Jesus faz a gente abandonar aquilo que nós adorávamos. E o segundo aspecto é o verso 26, que ele fala assim, ó, eu derramarei sobre vocês também, eu tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei em vocês um espírito novo e colocarei em vocês um coração de carne. Toda vez que a Bíblia fala no original hebraico, coração não é esse órgão que bomba sangue, é a mente. Eu vou transformar a mente de vocês, aquela mente petrificada que não dava acesso ao Espírito Santo, ao trabalho de Deus, para não aceitar Jesus. Deus transforma. E aí é Deus Pai falando que ele coloca Jesus em contato conosco, ele coloca aí uma mente nova, o contato com Jesus, transforma a nossa mente de acordo com a mente de Cristo. E o último texto, pastor Loura, esse fecha com chave extraordinária. Ele diz assim, ó, colocarei dentro de vocês o meu Espírito Santo. Depois que eu colocar o Espírito Santo, você consegue guardar a lei e guardar os meus estatutos. Não adianta, a gente não vai conseguir ler, a gente não vai conseguir orar, a gente não vai conseguir pregar, realizar estudo bíblico, não vai conseguir fazer pequeno grupo, classe bíblica, evangelismo, nada, absolutamente nada, sem a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Todo o processo aqui nessa terra hoje, quando Jesus ele é assunto ao céu, ele nos envia o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa dar continuidade à obra que Jesus iniciou. E o Espírito Santo está para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essa nossa natureza pecaminosa, ela só é subjugada pela atuação constante do Espírito Santo. E nós precisamos buscar constantemente o Espírito Santo, para que realmente esse velho homem seja subjugado e já não viva eu, mas Cristo vive em nós. Ellen White diz que somente o Espírito Santo é capaz de levar o ser humano à compreensão do sacrifício de Jesus, na compreensão quem é a pessoa de Jesus e o papel fundamental na salvação do ser humano. Desculpa aí, pastor, entrar assim de repente, assim, bagunçando tudo. Meu grande pastor Robical, pastor Roberto Carlos, meu amigo. Mas eu também, quando minha família olha para mim, e também uma coisa interessante, eles olham assim, quem era
e quem é. Quem nos conhece, como o pastor Robson também tem enfatizado, são os nossos queridos em casa, nossos familiares. Então, queridos, eu agradeço sua explicação, e exatamente nesse pequeno grupo é o momento em que nós deixamos gravados esses comentários lá no nosso canal, para que você repasse, porque esse é o nosso objetivo. E nós vamos passar a palavra para o Josué. Você tem aí uns 30 segundos, Josué, e depois o irmão Altenor e a Jeane também, para que vocês contribuem. Por favor. Bom dia a todos. Da mesma forma que o próprio Cristo Jesus, ele defendeu o caráter de Deus lá no céu, e ele veio demonstrar a Deus aqui na terra para a humanidade, nós, como os cristãos, temos que aprender a viver na luz que aprendemos, porque precisamos mostrar Cristo Jesus para o mundo. Agora, como vou apresentar esse Jesus da Bíblia se eu não vivo esse Jesus? Porque é fácil para mim apresentar qualquer ser vivente que está ao meu lado para uma pessoa desconhecida que é para ela. Mas como apresentar esse Jesus que o pessoal tanto deseja ver verdadeiramente, do jeito que está essa bagunça no mundo? Mas nessa questão, vivendo o que eu tenho, a luz que eu tenho ao meu lado. Porque sem essa luz eu não posso apresentar Cristo Jesus para o mundo. Como eu vou dizer que é Cristo que vive em mim se eu não coloco em prática tudo que eu aprendo? Eu não acredito que nenhum ser vivente aqui vai aprender tudo que está escrito na palavra de Deus, colocar em prática. Mas o que a gente tem aprendido, a gente tem que colocar em prática. Mas como eu vou colocar em prática se eu não busco meu momento de relacionamento com Deus, através da oração, estudo da palavra de Deus, buscando o batismo diário do Espírito Santo, renunciando tudo que não agrada a Deus? Enfim, nós precisamos de um verdadeiro relacionamento e dar exemplo do fruto do Espírito Santo em nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para Josué, não ver Josué, mas ver algo diferente que o mundo não consegue apresentar. E esse algo diferente é Cristo Jesus. Agora, isso só mediante ao batismo diário do Santo e Bom Espírito de Deus. Aqui Obrigado, fechou. Josué. Obrigado. Olha, vou repetir a frase, então, que o pastor Robson me ensinou hoje. Se o meu eu estiver no trono, Jesus está na cruz. Mas se eu colocar Jesus no trono, deixar que ele me coloque o Espírito Santo, como o pastor Roberto Carlos nos pontuou, e ele vai tirar esse coração endurecido, ele entrar no trono, ele passar a santificar a nossa vida, ele vai nos dar poder para realizar a sua vontade. Irmão Tenor e Magiane, sua contribuição. Eu gostaria de contribuir aqui a respeito do que o pastor falou, do pastor Edson falou, sobre falar mal, né? Divulgar contendas, né? Causar. Eu gosto muito de ler Provérbios, e nós temos lido Provérbios aí já há quase 7 anos, todos os dias lendo o Provérbio do dia. E eu gosto muito do capítulo 6, os versos 16 até o 19. 16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Não vou ler o 17 e 18, vou passar para o 19. Então, a 6ª coisa que Deus abomina é testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, aliás, a que ele aborrece, a 6ª que ele aborrece. E a que ele abomina, que é a 7ª, é o que semeia contenda entre os irmãos. Então, pastor, só para contribuir nesse aspecto aí. Realmente, essa questão de nós usarmos as nossas palavras para o bem, né, são, assim, de suma importância. Eu aprendi que existem as leis da autorresponsabilidade, e uma das leis da autorresponsabilidade é não julgar as pessoas, julgar as suas atitudes. E eu confesso para vocês que eu briguei muito com isso, mas como é que eu vou, uma pessoa me fecha no trânsito e eu vou falar que ele não é um irresponsável, né? Ele me fechou no trânsito, botou em risco a família dele e a minha, né? E mais outras pessoas ali que estavam por perto. Mas depois eu aprendi, né, que eu não sei como é que aquela pessoa está naquele exato momento. Então, ele, naquele momento, ele não foi imprudente, porque essa pessoa ele já teve uma vida, com certeza, muito agitada, amaldiçoada por pai, por mãe, dizendo que ele não prestava, sem compreensão, muitas vezes sem ter o conhecimento bíblico, né? Eu não sei quem está naquele carro, qual a situação dele, e eu ainda proferi para aquela pessoa palavras de maldição, né? E assim, em outros aspectos também, né? Então,
As nossas palavras, elas têm poder. Tem poder que o Espírito Santo ele nos dá. E tem poder que o inimigo dá. Ou para nós construirmos, ou para nós destruirmos. Né? Então, que o nosso objetivo realmente seja esse, de buscar o Espírito Santo e alinhar a nossa vida à vontade do nosso Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Pastor Edson, posso dar uma contribuição rápida? Pois não, O que a irmã acabou de falar, a irmã Jeane acabou de falar, eu vivi isso na pele, irmãos. Eu estava indo para Salvador, ali no Caminho das Árvores, estava tendo uma obra ali próximo ao Itaigara, e era 9h pouca da manhã, eu estava com o caminhão da empresa, e o sinal abriu, só estava uma faixa, porque estava tendo obra, e quando o sinal abriu, eu saí de onde eu estava atrás de um carro, e não vi que vinha um outro carro do meu lado, um Fuso preto bonito. Eu quase provoquei um acidente. O cara encostou do meu lado ali, pastor, e o cara disse horrores, cara. O cara disse horrores. Mandou ir lá para a ponte de Iparipe, disse que minha mãe era uma fruta, me chamou de um bicho do mato, largou o verbo, e eu olhando assim para ele, e ele gesticulando e tal, e o pessoal atrás buzinando, xingando. Aí ele fez uma pergunta, né? E eu falando, Senhor, me ajude, não deixe o velho Mário sair, me ajude. E ele falando horrores ali, aí ele fez uma pergunta. Primeiro ele xingou, seu filho de uma fruta, você aprendeu a dirigir aonde, sua miséria? Aí eu botei o braço aqui do lado do carro, assim, do lado da janela, e falei assim, lá no posto Ipiranga. Quando eu falei isso lá no posto Ipiranga, ele parou assim, eu comecei a dar risada, ele começou a rir também. O sinal fechou, ele me pediu perdão. Eu estou estressado, era terça-feira, 9h30 da manhã. Mas naquele momento ali, irmãos, eu pedi a Deus, Senhor, me ajude, não me deixe reagir como ele está reagindo. Porque, na verdade, irmãos, esse texto de Gálatas, só para complementar, nós só somos cristãos quando nós erramos. Nós só somos crente quando nós erramos. Você faz tudo certo a vida toda. No dia que você fala o que não é para falar, no dia que você faz o que não é para fazer, aí as pessoas aparecem perguntando, é assim que você é crente, não é? Então, veja, é fácil perguntar para as pessoas, quem é você? Ah, eu sou Marivan, eu sou Maritã, eu sou João Rodrigues, eu sou Daniel, eu sou José Ribeiro, eu sou Rosemarie. É fácil você dizer isso. Mas quando você vai para a Bíblia e pergunta a Paulo, quem é você? Ele diz isso aqui, ó, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, não é fácil, como o pastor Roberto Carlos falou, o pastor Jefferson, não é fácil. Somente através do Espírito Santo que nós podemos ter essa vitória. E como o pastor Jefferson falou, quem vence é Cristo, irmão. Se você não sujeitar a sua vontade a Cristo, a gente vai estar sempre ó, batendo cabeça, quebrando a cara. Obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado, irmão Mário. Então, vamos colocar Cristo no trono. Vamos deixar... Pastor, posso falar também? Bem resumido, então, irmã Marita. Tá, eu só queria, assim, em Colossenses 3, aqui tem a definição quase de tudo aquilo que temos, que acabamos de ouvir. E aqui fala, né, a instrução para a gente viver. Eu tenho um caráter muito... quando as pessoas, agora não, graças às nossas orações, ao intervento do Espírito Santo que molda o caráter. Eu sou muito transparente e muitas vezes as nossas palavras, até palavras boas, às vezes ferem as pessoas. Falando com boas palavras e não com palavrões, tem palavras que ferem também. E aqui no capítulo 3 em diante, fala assim, que devemos, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E vocês morrerão, e agora a sua vida está escondida com Cristo, com Deus. E aí vem decorrendo em Colossenses 3, né? Esse, para mim, é aquele que eu deveria estar constantemente, saber até de cor e salteado, porque morrer para a nossa vida carnal. Obrigada.
Obrigado, irmã Maritã. E sabe, queridos, eu posso encerrar agora agradecido a Deus, porque o alvo que o próprio Espírito Santo está colocando para você e para mim, o desafio do Espírito Santo hoje no nosso encontro, que era um pequeno grupo, agora é um grande grupo, né, de oração, o que ele está colocando como desafio é que você aceite que Deus sente no trono do seu coração. Quando isso acontecer, o eu vai estar crucificado, não vai ser mais você vivendo, mas Cristo viverá em você. E então, que Amém. Deus te abençoe ricamente.